Existe um tipo de poder que não grita. Ele se esconde atrás de discursos nobres, promessas grandiosas e símbolos bem calculados. É o tipo de poder que diz estar libertando, enquanto prende, que diz lutar contra a opressão, enquanto a reorganiza. É exatamente sobre isso que trata o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, uma fábula política escrita em 1945, mas que continua atual de forma quase assustadora. Nesta história, os animais de uma fazenda se rebelam contra os humanos para conquistar liberdade, igualdade e justiça. Mas à medida que a nova ordem se estabelece, os ideais que inspiraram a revolução são distorcidos, apagados e finalmente destruídos pelo mesmo tipo de lógica que antes eles combatiam. O que Orwell nos oferece aqui não é apenas uma crítica ao regime de Stalin. É um espelho, um retrato perturbador de como o poder, mesmo quando nasce do idealismo, pode ser corrompido e como a linguagem e a manipulação da verdade se tornam armas centrais nesse processo. Este vídeo não é apenas sobre o livro, é sobre o que ele revela sobre nós, sobre como ideias são usadas, como símbolos são manipulados e como revoluções podem se transformar em repetições do mesmo sistema que diziam combater. Se já sentiu que algo estava errado mesmo quando tudo parecia certo, esse vídeo é para você. E se você já leu esse livro ou vai ler, comenta aqui embaixo o que mais te marcou na leitura. Tudo começa com um sonho. Um porco ancião, Major, compartilha sua visão de uma fazenda livre do controle humano. Ele fala de igualdade, de solidariedade, de uma nova era em que os animais serão donos de si mesmos. O sonho é poderoso e, como todo ideal libertador, ele se espalha com força. A rebelião acontece. Os animais expulsam o fazendeiro Jones, tomam a fazenda e a rebatizam. Agora é a Granja dos Bichos. No lugar da opressão, instauram 7 mandamentos baseados na igualdade e na recusa de tudo que os humanos representavam. Eles acreditam que finalmente são livres. Mas aqui Orwell já planta a primeira semente da desilusão. Quem controla os princípios? Quem guarda os mandamentos? E quem escreve a história? Os porcos, especialmente Napoleão e Bola de Neve, logo assumem o papel de organizadores. A justificativa? São os mais inteligentes, mas inteligência vira privilégio, e privilégio vira domínio. É nesse ponto que o livro revela sua crítica profunda. Revoluções não garantem libertação se mantém a estrutura de hierarquia e concentração de poder. A troca de figuras não muda o jogo, só muda quem está no trono. O sonho de Major se torna um pretexto, e a promessa de igualdade uma moeda de troca. O que Orwell nos mostra é que a ilusão da libertação pode ser mais perigosa do que a própria opressão, porque ela convence até os oprimidos de que agora estão livres. Aqueles que controlam o passado controlam o futuro. Essa frase, que apareceu no livro 1984, também ecoa silenciosamente em A Revolução dos Bichos. Orwell sabia, não é pela força que se mantém o poder, mas pela narrativa. Logo após a Revolução, os 7 mandamentos são escritos na parede, mas com o passar do tempo, eles são sutilmente modificados. Quer um exemplo? Nenhum animal matará outro animal. Vira, nenhum animal matará outro animal sem motivo. A mudança é quase imperceptível, mas muda tudo. Os porcos passam a usar a linguagem como disfarce. Justificam privilégios, distorcem fatos, reescrevem a história. E como a maioria dos animais não sabe ler ou questionar, acreditam no que ouvem. A verdade ali é uma questão de conveniência. É aqui que Orwell faz sua crítica mais ácida. A manipulação da linguagem serve para moldar a percepção da realidade. Quando a palavra perde o vínculo com o que é real, tudo pode ser justificado, inclusive a opressão.
E não é preciso ir muito longe para ver isso fora do livro. Quantas vezes vemos discursos políticos, corporativos ou institucionais usando palavras como liberdade, democracia ou justiça, enquanto produzem exatamente o oposto? Em Orwell, a linguagem é uma faca, que tanto pode libertar quanto ferir. E nas mãos erradas, ela sempre será usada para proteger quem já está no topo. Os animais acreditavam que estavam construindo um mundo novo, mas aos poucos, tudo o que conquistaram é tomado de volta. Primeiro, os porcos começam a morar na casa da fazenda. Depois, usam roupas humanas. E logo fazem acordos com humanos, justamente os inimigos da revolução. A traição acontece em silêncio. Não é um golpe, é um deslizamento. Um pequeno ajuste aqui, uma exceção ali. Orwell mostra como o poder não precisa se impor com violência. Ele se insinua, se normaliza, até que o absurdo pareça natural. O cavalo Sansão, o mais leal e trabalhador, representa o povo que acredita até o fim. Seu lema é: trabalharei mais. E também, Napoleão sempre tem razão. Ele nunca questiona. E quando adoece, é vendido ao matador. Esse é o ponto de virada mais cruel da narrativa. O sistema devora até os mais fiéis e o faz em nome da ordem. A cena simboliza a falência total da utopia. Não restou nada do sonho original. Restou apenas um regime autoritário, mascarado por palavras que já perderam todo o sentido. Orwell quer nos mostrar que toda revolução corre o risco de repetir o sistema que combate, se não mudar sua lógica interna. Trocar os donos da fazenda não muda a fazenda. Se os porcos se tornam humanos, é porque o poder continuou o mesmo. A frase final do livro é uma das mais perturbadoras da literatura moderna. Os animais olhavam de um porco para um homem, e de um homem para um porco, e novamente para um homem, mas já era impossível distinguir quem era quem. Essa é a consequência última do poder corrompido. Ele não transforma, ele mimetiza. Os porcos, que um dia lideraram a revolução contra os humanos, agora são idênticos a eles. Eles caminham em duas patas, bebem, fumam, jogam cartas com os antigos inimigos e governam com a mesma tirania. É a denúncia de Orwell. O poder absoluto não só corrompe, ele transforma os revolucionários em novas formas de opressores. A famosa frase: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, sintetiza isso. É a consagração da contradição como norma, a manipulação como regime, o absurdo como método. Aqui, Orwell não fala apenas do regime de Stalin. Ele fala da tendência humana de repetir padrões de dominação sob novas máscaras, de como slogans de liberdade podem esconder projetos autoritários, e de como até os ideais mais nobres podem ser usados para justificar o controle, o silêncio, a exploração. A pergunta que fica é: como escapar desse ciclo? E a resposta talvez esteja fora da política. Talvez esteja no autoconhecimento, na consciência crítica, na educação que liberta, na recusa em aceitar o absurdo como normal. A Revolução dos Bichos não é um livro sobre animais, é um aviso, um mapa dos mecanismos de dominação, e mais do que isso, um retrato de como nós, mesmo com boas intenções, podemos ser usados para manter sistemas injustos. Em tempos de discursos setores, líderes carismáticos e guerras de narrativas, o alerta de Orwell se torna ainda mais urgente. A questão não é apenas quem está no poder, mas como esse poder é exercido. E, principalmente, quem está se beneficiando e quem está sendo esquecido. Muitos dos ciclos que Orwell denunciou continuam vivos. A manipulação da linguagem, a distorção da memória coletiva, a obediência cega, a crença de que dessa vez será diferente, mesmo que os métodos sejam os mesmos. O que o livro nos mostra é que o verdadeiro antídoto contra a tirania não está na troca de líderes,
está no autoconhecimento e na vigilância permanente, a capacidade de questionar, de lembrar. Porque enquanto esquecermos, a história se repetirá, disfarçada de novidade. E como Orwell nos alerta, nem sempre o novo é o contrário do velho. Às vezes, é apenas o velho com uma outra maquiagem. A Revolução dos Bichos começa com um sonho, termina com um pesadelo. E no meio desse caminho, Orwell nos mostra como o poder se infiltra, se disfarça e se perpetua. Este livro não é apenas uma fábula política, é um espelho da condição humana. A sede por justiça que se transforma em sede por controle, a linguagem que deveria comunicar, mas que passa a manipular, o ideal que vira bandeira de opressão. E é por isso que ele continua tão atual, porque não importa a época, sempre existirão discursos que prometem libertação enquanto constroem prisões. Sempre haverá quem deseje o poder não para servir, mas para ser servido. E sempre haverá quem, por lealdade ou medo, prefira não enxergar o que está diante dos olhos. Mas Orwell nos convida a ver, a perceber os sinais, a não esquecer, porque só quem vê com clareza pode romper o ciclo. E talvez, só talvez, construir algo realmente novo. Se esse vídeo te fez pensar, deixa aqui nos comentários. Você já viu alguma granja disfarçada de revolução na vida real? E se quiser mergulhar nesse clássico com um novo olhar, o link para adquirir o livro está no conteúdo fixado. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixe isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. E se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!